A OMS, então, declarou que essas variantes não são de preocupação. Por quê? Apesar delas terem um aumento de transmissão, não há aumento de gravidade. E ainda nem está certo se essas variantes são capazes de sustentar a transmissão, ou seja, de elas realmente empurrar. A gente chama em epidemiologia de tracionar a curva. Ela não tracionou a curva para ela superar o pico anterior no número de casos. Tá? Então, não há tanto risco assim. Existe um maior risco de reinfecção. Esses riscos de reinfecção parece que estão sendo associados a um aumento de gravidade dos sintomas. Não sei se é essa variante, eu tenho que olhar os estudos, por isso que eu coloquei em estudos aqui. Então, normalmente tem gente que me pede muitos estudos, eu ainda não li. Então, é muito importante fazer esse disclaimer aqui. Saiu um estudo mostrando esse risco aumentado de consequências, eu tenho que ler, tá? E não tomem conclusões com relação a isso. Impactos na efetividade das vacinas ainda são desconhecidos com relação à BQ1. A gente espera que, do ponto de vista imunológico, não haja um impacto na proteção contra a doença grave, porque aconteceu isso com todas as variantes. E outra coisa que eu até coloquei aqui, é tudo Ômicron, tá? BQ1, XBB, BA2.10, BA2.75, BA5, BA4, BA1, BA2, é tudo Ômicron, ok? São todas subvariantes da Ômicron. São a Ômicron fazendo pequenas mutações e elas não são tão diferentes assim, beleza? Elas têm algumas mutações na proteína spike, algumas mutações no núcleo capsídeo e tal, mas elas não são tão diferentes. Não são variantes, é tudo Ômicron, beleza? Isso é muito importante falar, porque então significa que a gente guarda alguma imunidade para quem já teve a doença, para quem já tomou as vacinas, contra essas novas variantes. Então tudo isso pesa para que a OMS não declare aí uma nova variante de preocupação. O que precisaria para ela declarar? Um aumento de gravidade ou um aumento drástico sustentado de transmissão, ou uma nova variante vinda de outra linhagem, como foi a Omicron, né? Você lembra? Estava tendo a Delta, aí vem de uma linhagem mais ancestral, assim, mais antiga, vem a Omicron, que é muito diferente da Delta em relação a algumas mutações. Então, na hora, em 5 dias, a Omicron foi classificada como variante de preocupação. Não é o caso dessas variantes. Beleza? Deixa eu mostrar só para vocês aqui. Eu até deixei pronto aqui um gráfico. O que acontece, pessoal? Esse aqui é o gráfico que mostra o percentual das variantes, tá, no mundo. Vou colocar aqui minha tela pequenininha aqui, tirar esse QR Code da tela. Esse é um gráfico que mostra quais sequências estão sendo detectadas percentualmente em países do mundo. E aí eu destaquei o Brasil, a Holanda, a Espanha, Itália, França e Alemanha. Ok? Então vou mostrar desde o início lá da pandemia. Desde o início da pandemia a gente tinha 100% de outras variantes, está em azul. E aí novembro, junho, 2020, estamos em 2020. Aí em outubro de 2020 surge a variante alfa e algumas recombinantes. Vejam que aparece a alfa aqui na Itália, tá? Em roxinho. E no Brasil começa a aparecer uma preta, que é a variante gama, que surgiu lá em Manaus, vocês vão lembrar. Aí a gama começa a dominar o Brasil e a alfa começa a dominar o mundo, né? Tem uma marronzinha aqui, que é a variante beta, tá? Que também apareceu. E aí o Brasil é dominado pela gama, tem aquela mega onda de Manaus, pegou o Brasil inteiro depois. A alfa pega o mundo inteiro. E aí depois vem a variante delta, que é essa azul, tá dominando agora. Então a variante delta domina praticamente 100% dos casos, tá? Em outubro de 2021, a variante delta domina praticamente 100% dos casos. Passa um tempo, em novembro começa a surgir aqui uma outra. Quem que é essa outra? Ômicron, tá? A Omicron BA1 começa a aparecer no mundo e ela rapidamente domina os casos. Vejam que ela destruiu as outras variantes. Só que aí vocês veem que já na curva começa a surgir uma marronzinha aqui. O que é essa marronzinha? Omicron BA2, tá bom? Omicron BA2, que é uma subvariante da Omicron. A Omicron BA2 começa a ter alguma vantagem sobre a Omicron original, começa a dominar. Vejam que o Brasil ainda não tem detecção de BA2. A BA2 domina a Europa. O Brasil é esperado. O que acontece na Europa é esperado que aconteça no Brasil em algum tempo, tá? Alguns meses depois. O Brasil começa a ter dominância ali. Aliás, começa a ter casos da BA2. BA2 domina o mundo e o Brasil. E já começaram a surgir outras variantes aqui.
Então a gente está falando de maio de 2022. E agora vem uma outra variante mais transmissível com vantagem. Várias, na verdade, né? Agora vem um grupo. O que são esse grupo? São as subvariantes da Omicron. Beleza? Ela continua mutando porque ela transmite muito rápido. Então ela vai mutando. Só que tem uma que domina mais, que é a BA5. E tem uma outra que fica em segundo lugar, que é essa rosa, que é a BA4. Então você tem BA5 dominando o mundo, com 80% dos casos em média, e a BA4, que é essa rosa aqui, com mais ou menos uns 15 a 20%. E o que está acontecendo agora, pessoal? Mais um ciclo. E agora apareceu essa cor de goiaba aí, né? Então o que aconteceu? Variante BQ1 começa a aparecer. Então ela está lá na Europa, não há um domínio ainda dela na Europa, e é isso que a gente está falando. Ainda está cedo para a gente dizer se essa variante tem capacidade de sustentar a transmissão. A gente não sabe se ela vai subjugar a variante BA5 ainda. Ela já diminuiu o número de casos e ela não conseguiu dominar. Então, por que eu acho que a preocupação ainda é exagerada? Eu vi, por exemplo, eu até não gosto de citar nomes aqui, porque eu acho que tem sempre que fazer um certo alarme, um alerta, porém eu vi o professor Miguel Nicoleles falando sobre um alerta geral de nova onda e tudo. Eu acho que nesse momento, e me desculpe se eu estou sendo, assim, indelicado, mas nesse momento eu acho errado falar sobre um alerta de nova onda no Brasil, porque a gente não tem evidência suficiente para dizer que essa onda vai ser sustentada. A Europa não sustentou essa onda, não houve um aumento de morte significativo em todos os países que tiveram BQ1, e o Brasil ainda está no início, tá? Então, sim, a gente deve ter um aumento de casos, porque essa variante ela tem a tendência de realmente ocupar alguns casos ali, buscar novos casos. A gente deve ter um aumento, principalmente em grandes capitais, onde há aglomerações urbanas muito grandes, mas não tem evidência para dizer que isso vai se sustentar e ser carregado ali para o fim do ano, igual foi com a Omicron, tá bom? Igual foi com a Omicron original, que não atrapalhou nossa festa de fim de ano, mas atrapalhou nosso início do ano, né? Fevereiro foi tenso, com 50% da população brasileira pegando Covid.